É MX. ignorância. MXRF11, você acha que vale a pena? Porque quando a gente fala de MXRF11, bomba no canal. Não, eu cheguei a ver até no teu canal. Acham? Você falou do MXRF11, eu acredito que você goste, mas que tem outros melhores no momento, né? O que você acha, Léo? Exato. Fundo de papel, a gente tem que ficar cauteloso na hora de comprar. Porque o fundo de papel nada mais é do que uma renda fixa. Então, você está comprando fundo imobiliário com a casca de fundo imobiliário, mas o que você está comprando lá dentro? Renda Ativo fixa. de renda fixa. Renda fixa. Então, você tem que tomar cuidado, porque renda fixa não valoriza. É aquilo que eu falei, o pré-fixado não valoriza. Então, não pense que a dívida que você comprou, ela vai valorizar. Por que você tem que ter esse drive instalado na sua cabeça para olhar para os fundos de papéis? Porque quando você vai comprar um fundo de papel, se ele tiver com um PVP maior do que 1, a única chance que tem de acontecer é de cair. Não tem como. Bateu 1.1, a chance que tem é de cair. Pode ser que suba? Pode. Mas tá assim, ó, 90% para cair e 10% para subir. O que faz esses fundos imobiliários de papéis mais famosos subirem? Por exemplo, agora o KNCR tá com PVP, mesmo com a queda, o KNCR tá com PVP de 1.03. O que faz esses fundos imobiliários de papéis indexados a dívidas, dívida não valoriza, ter um valor maior do que o seu próprio valor? É só especulação, medo do mercado, que é indexar a taxa, e às vezes confiança no fundo, porque o fundo é muito bom. Então, no caso do MXRF11, hoje ele tá descontado. Eu lembro que tinha gente gravando vídeo, comprando MXRF11 a R$11, cara. Eu falei assim, meu Deus do céu. PVP é 106, 107. Tomara que esses caras que estão assistindo esse vídeo venham pro meu canal também, porque aí vai que salva alguns, né? Eu fiz um vídeo no meu canal, podem pesquisar lá no Mestre da Riqueza, que eu vendi toda a minha participação de MXRF11 quando o PVP tava 107. Cara, muita gente me xingou. Loucura. Aí hoje acho que eles vão entender o motivo que eu fiz isso. Eu comprei outros mais baratos na época. Não que eu não gostasse do MXRF11, eu gosto, mas tava muito caro. Exato, né? Exato. O próprio Graham, que foi o mentor do Warren Buffett, ele tem um livrão, né? Investidor inteligente e tal, do Graham. Ele fala sobre isso. A gente não ganha dinheiro porque a gente investe em boas empresas. A gente ganha dinheiro porque a gente investe em empresas descontadas. Boas empresas descontadas. E aí depois foi adicionada boas empresas descontadas. Mas o Graham, inclusive o Warren Buffett, que foi o seu discípulo, ele tinha uma estratégia chamada bituca de cigarro, que ele comprava empresa ruim mesmo. Mas a empresa era tão ruim, mas tão ruim, que tava tão descontado que às vezes dava aquela respirada e aí ele vendia. Então o Warren Buffett, ele ganhou muito patrimônio com isso. E aí depois a gente adicionou, aqui no Brasil precisa ser descontado e tem que ser boa também, porque aqui no Brasil é arriscado. Então tem que ser empresa boa, descontada e que pague dividendos também, para diminuir um pouquinho o seu... né? Que não esteja lá com a receita Exato, não esteja amarrada, né? Então, você vai ficar... A Bolsa de Valores, ela não é um lugar para você ganhar dinheiro do nada. Você não faz dinheiro surgir do nada. Você pega o seu dinheiro ralado, trabalhado, que é o dinheiro pai que eu chamo, e você casa ele com dinheiro mãe, que são as empresas. A única coisa que consegue frutificar nesse mundo é a mãe. Então você casa seu pai com a mãe, e aí nasce o filhote, que é o dividendo. Aqui no Brasil, a gente precisa tomar cuidado de não investir só pensando no dividendo. E não pode, tem que tomar cuidado também para não investir só pensando em desconto. Diferente lá dos Estados Unidos, que a maior parte das empresas, a competitividade é tão alta que as empresas são melhores em longo prazo do que aqui. Aqui a gente tem que tomar mais cuidado. Então a gente tem que juntar tudo, né? Que é uma frase, inclusive, do Barsi, da Louise Barsi. Eu ganho dinheiro quando eu compro dinheiro. Quando eu compro empresas boas, baratas e que pagam bons dividendos. Esse aqui é o trio que você tem que ter aqui no Brasil mesmo. Ô, Léo... Não, mas quais fundos imobiliários que você acredita estar melhores que o MXRF11? Você tá vendo tanto que eu converso, né, gente? Eu tô prestando atenção aqui. Ainda bem que nós temos o André aqui pra lembrar, viu? Porque senão... E nem tô atento. Nem é por mal, porque eu converso muito mesmo. O MXRF11, na minha opinião, tem outros fundos imobiliários mais baratos que são de base 10 também. Só pra não complicar, porque às vezes eu falo mais barato, só que ele é base 100, aí o pessoal fala, mas aí é meu preferido, o MXRF11. Né? Então, que dá pra comparar com o MXRF11, que seja base 10, que tá mais descontado e que tem o mesmo papel do MXRF11. Tem um KNSC, KNSC. Também gosto. Ele é diversificado, ele tem metade do seu portfólio em IPCA e metade do portfólio em CDI. Ele não tem taxas altas, então ele é um high grade, é um fundo mais seguro, igual o MXRF11, só que ele tá descontado. Então você vê lá hoje o MXRF11, eu não sei quanto que abriu hoje aí, mas deve estar 0,99 ou 1, deve ter batido 1. E o KNSC deve estar a última vez que eu olhei, estava 0,93, 0,95 por aí. Então tá mais descontado, 5% de desconto. E aí, aqui no caso, você tá comprando uma dívida descontada. A dívida, ela não valoriza e ela não desvaloriza. Então, se você comprar a dívida descontada, ela pode fazer a tendência de regressão à média. Ela sempre vai fazer tendência de regressão à média. Se você comprar cara, ela vai voltar. Se você comprar barato, ela vai voltar. Pode demorar, mas volta. E tem um outro fundo imobiliário também. Eu vou citar um de base 10 e um outro de base 100. Tem um de base 10 que é o MCCI.
O MCCI também é muito bom, ele é Da indexado... Mauá, né? ele é indexado 100% em IPCA. E nesse momento, esses fundos de papel, porque a gente tem uma máxima dentro dos fundos imobiliários, que é assim, taxa de juros subiu, fundo imobiliário de tijolo cai e fundo imobiliário de papel sobe. Né? Não tem essa máxima? Sim. Porque o fundo imobiliário de papel é indexado a taxa de juros, então se a taxa de juros sobe, ele sobe também. Mas isso não é verdade. Tanto é que caiu agora. Isso não é verdade. Isso só é verdade para os fundos indexados a CDI. Por isso que aconteceu o que aconteceu com o BTCI, com o próprio KNCR. A KNCR se manteve. São indexados a CDI. Então, como o rendimento tá só em CDI, tudo bem, aí ele valoriza. Mas os indexados a IPCA, não, eles vão cair quando a taxa de juros subir. Mas por quê? Marcação ao mercado, né? Então, quando você indexa o seu investimento ao IPCA mais 7, por exemplo, hoje, você tá comprando aí IPCA mais 7 no Tesouro Direto, que é loucura também, meu Deus do céu. Tá muito Mas aí alto. você compra lá seu IPCA mais 7 e a taxa sobe, vamos supor, de 12 para 20. A sua taxa pré-fixada vai subir também. Perde valor, né? E aí você perde o valor do título. Então, no caso, o fundo imobiliário desvaloriza. O papel indexado a IPCA. E aí o outro qual que era? O de... KN e o quê? Depois dá uma olhada no KN. É porque os KN e o fundos da quê? Kinea todos são muito bons, Kinea A né, é cara? gestão boa, né, é muito cara? A linda, Kinea é muito né? boa, A então é gestão é muito- muito boa. Realmente, os caras são brabos mesmo. Aí depois dá uma olhada no KN e o quê? Ele é um middle grade, ele não é high conheço, grade. KN e o quê? E aí Tem um ele risco médio, né? tem um risco mais moderado. E assim, todos os seus credores são pulverizados, então você vai ver lá, tem 90 CRI, e você vai olhar para quem ele empresta são empresas boas, não é? Americanas, né? Novo Mundo e tal, né? Então tem bons indexadores ali, bons inquilinos, né? Os devedores. Ô, Léo, você tem falado bastante em fundo base 10. E aí muitas pessoas que estão iniciando com pouca grana me perguntam assim: André, eu consigo montar uma carteira só com fundos imobiliários base 10? E para longo prazo, dá para manter isso? Queria saber sua opinião. Boa. A resposta rápida, assim, ó, é que sim, dá pra montar. A resposta agora mais prolongada. Não é a melhor opção. Tá? Não é a melhor opção. Por quê? Pra você começar, não tem como. Eu comecei com base 10 também, galera. Eu lá, com 5 anos atrás, meu primeiro fundo imobiliário foi base 10. E tinha muito menos na época, Como né? é que você vai investir? Você só tem 50 pila. Como que você vai investir no fundo que custa 150? Não tem como. Não dá. Aí você vai parar, não vai investir? Não, tem que começar com base 10. Só que dentro dos fundos base 10, a indústria de fundos de papéis descobriu isso mais rápido, né? E fez muito mais desdobramento. Então a gente vai ver muitos fundos base 10 e são fundos de papel. Sim. Não tem como você ter sua carteira toda indexada a papel, né? Então, aí imagina, o fundo imobiliário, um investidor de leigo, ele começa renda fixa e fundo de papel. Tá tudo na renda fixa, não tem, né? Na verdade, ele só tá aumentando um pouquinho o risco da renda fixa, da renda fixa dele. Então, o fundo imobiliário de base 10 não tem nada de errado. Hoje a gente tem poucos fundos imobiliários de base 10 e de tijolos. Tem o próprio Gari, o GGRC que eu citei, tem um fundo de shopping, que é o CPSH, que tem outros muito melhores do que ele, mas tem alguns fundos de tijolos de base 10. Hoje, eu tô seguindo como a minha carteira estruturalmente falando de fundos imobiliários. 80% de tijolo dentro dos fundos imobiliários e 20% de papel. Então, não dá pra você montar uma carteira hoje com 10, 15 fundos imobiliários ali, pra você manter sua diversificação, com 10, aí no caso, 10 fundos imobiliários de tijolos e 5 de papel, tudo de base 10, não tem como. Mas você consegue montar uma carteira de 5 fundos imobiliários, aí você só vai diminuir a proporção. Você consegue montar uma carteira de 5 fundos imobiliários, até porque seu aporte não é tão grande, né? Tô pensando que seu aporte é 250, 100 reais, você consegue. Você cria lá 3 fundos imobiliários base 10 de tijolo e 2 fundos imobiliários base 10 de papel. Dá pra criar tranquilo, você vai ter um yield bom, você não vai ter um yield abaixo da média. E aí depois, passei 1 ano, 2 anos com a carteira base 10. Pô, você já tem, junto com o dividendo que você tá recebendo, mais do que você aporta, e eu vou considerar que você tá seguindo os canais aqui, né? Tanto do Irmão Dias, tanto da Carol quanto do André e o meu. Você vai seguir, você vai aumentar essa renda aí, não é possível que você vai ganhar 100 reais o resto da sua vida até você completar 60 anos, né? Então, considerando que você vai aumentar a sua renda, com os dividendos que já vão vir, aí você vai conseguir começar a comprar ação mais cara, fundo imobiliário de base 100. E a tendência, Andrezão, é que os fundos imobiliários eles se desdobrem, né? Não faz sentido... Vários estão nesse caminho já, né? Não faz sentido os fundos imobiliários continuarem aí na base 100. As próprias ações estão... Agora a gente consegue ver muito mais um rol de ações entre 10 e 30 reais, né? Então, a tendência é que o investimento seja realmente mais acessível. Lá nos Estados Unidos não tem desdobramento porque consegue comprar em fração. Então, com $5 você consegue comprar um pedacinho de uma ação, né? Aqui você não consegue, tem que ser uma ação ou lote. Antes era o lote ainda, imagina. Tanto que era difícil para a pessoa que não tinha dinheiro começar a investir. Então, hoje não existe mais isso. Você com 10 reais, eu até gravei um vídeo mostrando que você pode escolher entre uma Coca-Cola 2 litros zero ou comprar uma cotinha de fundos imobiliários. Se você fizer isso aqui muito,
tempo da sua vida, você vai ficar mais saudável e rico. Exato. Exato. Mais magro e Vai com grana. mais saudável e rico. Então, você não tem essa desculpa mais, eu tenho pouco dinheiro, não vou investir. Tem muita oportunidade, hein? Se você deixar de ir no barzinho, aqueles barzinhos com os amigos ali na sinuca, né? Gastar aquela grana que você não tem, ô, criatura, você vai começar a investir. Ah, mas vale a pena R$50, 60, 100, 20? Vale, é isso que a gente quer pra vocês. Vale começar a investir. O que a gente não quer é que você gaste dinheiro à toa nesses jogos aí, que a gente, tigrinho, tigresa, a gente detesta isso. Ficar apostando, não faça isso. MXRF11 caindo, sendo negociado agora aqui abaixo dos R$9. O que será que está acontecendo com o MXRF11, que só nos últimos 30 dias caiu mais de 4%, nos últimos 6 meses mais de 10% e nos últimos 12 meses mais de 13%? Será que tem alguma coisa que ninguém tá vendo? Será que é só um momento ruim por conta do momento de mercado? Se fundo de papel sobe com a Selic mais alta, por que o MXRF11 está caindo? Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso para a gente entender o que está acontecendo com o MXRF11 que está caindo tanto assim. Mas antes, é claro, me responde aqui embaixo. Você tem MXRF11 aí na sua carteira? Se você tem, você está segurando, está comprando ou está vendendo? Ou começou a estudar agora o fundo? O MXRF11 é um fundo que começou em 2012, onde o foco do fundo é ganhar dinheiro com 3 estratégias diferentes. Uma é comprando CRIs, que é onde ele empresta dinheiro para empresas do segmento imobiliário. Outra, ele compra cotas de outros fundos, porque ele vai fazendo um capital de giro, ele vai recebendo os aluguéis e também compra e vende essas cotas. E ele também faz permutas financeiras, que é onde o fundo se arrisca um pouco mais com foco em maiores rendimentos. Usando essas 3 estratégias, hoje a carteira do fundo está distribuída dessa forma. 81% está em CRIs, 10% está em cotas de outros fundos, 3% em caixa e 4% em permutas. O que você tem que sair aqui desse vídeo entendendo, caso você esteja estudando MXRF11 ou se você nunca ouviu falar desse fundo. Ele é o fundo com o maior número de cotistas da bolsa, né, com mais de 1.200.000 cotistas. Ele é um dos fundos mais populares porque uma cota dele gira em torno ali de R$10. E ele é um fundo de papel híbrido, então ele ganha dinheiro com crédito e também essas outras 2 estratégias. Em menos de 3 minutos você já teve um panorama rápido aqui de como o fundo funciona. Agora vamos entender aqui, será mesmo que caindo mais de 13% ao ano, o MXRF11 hoje está barato? Se fundo de papel sobe com a Selic mais alta, acaba pagando mais, por que o MXRF11 está caindo tanto assim? Depois da gente entender tudo isso, vamos entender como você decide se é hora de comprar mais, se é hora de segurar ou se é hora de vender. Primeiro, para você entender se um fundo de papel está barato, caro ou no preço justo, a gente precisa olhar a relação entre o valor patrimonial e o preço da cota. O que significa isso? É você pegar todo o patrimônio que o fundo tem, dividir pela quantidade de cotas emitidas. A gente vai chegar no valor justo pela divisão do patrimônio sobre cada cota. Para ficar mais fácil para você, é só você olhar aqui no Investidor 10 o indicador PVP e usar uma regrinha bem fácil. PVP de papel acima de 1, o fundo está ficando caro. PVP igual a 1, o fundo está no preço justo. PVP abaixo de 1, o fundo está ficando barato. Fundo de papel a gente consegue precificar dessa forma, porque a gente pega tudo que o fundo investe, divide pela quantidade de cotas e encontra o valor justo do fundo. Como que está a MXRF11 hoje aqui no mercado? Ele está com PVP de 0,99. Então, mesmo caindo mais de 13% nos últimos 12 meses, a gente percebe que o MXRF11 não está tão barato assim, né? Ele está praticamente no preço justo. Então, isso aqui também já é um dos pontos do porquê o MXRF11 está caindo. Porque a precificação do patrimônio pelo valor da cota já coloca o MXRF11 ali exatamente no preço que ele precisa custar. Só que por que mesmo caindo 13%, ele ainda não está tão barato assim? Fica aí até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai sair daqui e entender. Uma outra dúvida que você pode ter aí é a seguinte: eu sei que você escutou a vida inteira aí falar que quando a Selic sobe, os fundos de papel eles pagam mais e por isso eles também sobem. Mas se fundo de papel sobe com a Selic alta, por que o MXRF11 está caindo? Mesmo analisando individualmente um fundo imobiliário, seja papel e tijolo, a gente tem que analisar o ciclo de mercado. Todo mundo sabe que na última reunião do Copom, o Banco Central aumentou a Selic em 1%, agora a Selic está em 13,25%. Porém, a previsão é que a Selic chegue a 15% até julho. Então, mesmo se o fundo é bom, mesmo se o fundo está pagando bem, mesmo se não tem nenhum problema o fundo que você está analisando, historicamente já existe a correlação entre Selic e fundos imobiliários, onde quando a Selic sobe, muita gente acaba vendendo os FIIs, por isso os preços caem. Outro ponto agora, um pouco mais analítico, é que fundo de papel, principalmente os atrelados à inflação,
sofrem com a marcação a mercado na carteira de CRIs. Então, quando a gente olha aqui o MXRF11, a maioria dos CRIs tem uma taxa de IPCA mais 8, né, a média da carteira. Porém, ele também tem aqui CRIs com taxas abaixo das taxas que estão sendo oferecidas no mercado hoje nos títulos do Tesouro Direto. Então, da mesma forma que você compra um título no Tesouro Direto e esse título passa por marcação a mercado e momentaneamente você acaba vendo seu rendimento negativo, os CRIs de uma carteira de um fundo imobiliário também passam pelo mesmo efeito de marcação a mercado. Por isso, o rendimento acaba sendo menor. Um outro ponto também é que uma das 3 estratégias do MXRF11 é comprar a cota de outros fundos para ganhar aluguel e depois fazer giro com ganho de capital. Só que como os fundos imobiliários estão caindo muito por conta da alta da Selic, os fundos que compram outros fundos também acabam ficando um pouco engessados na hora de fazer esse giro do ganho de capital. Então, o MXRF11 tem aqui 63 milhões de reais em HGRU, 34 milhões em Gari 11, 16 milhões em Mana 11. E como que estão as cotas a mercado desses fundos? HGRU caindo mais de 17% nos últimos 12 meses. Gari 11, o fundo está negociando nas mínimas desde que o fundo começou. Mana 11 caiu mais de 18% nos últimos 12 meses. Então, todos esses fundos que compram cota de outros fundos também estão engessados ou estão sofrendo muito. É só a gente pegar aí os FOFs para a gente entender que eles não estão conseguindo fazer esse ganho de capital porque o mercado de fundos imobiliários como um todo está caindo. Outro ponto também são as permutas financeiras. Essa é uma estratégia onde o fundo empresta dinheiro direto para as construtoras, não toma o risco da operação, mas ele vai recebendo o dinheiro ali conforme os imóveis vão sendo construídos. Essa estratégia é uma estratégia muito boa, a gestão do MXRF11 sabe acompanhar de perto e fazer o giro dessa carteira. Porém, por mais que essa estratégia não pegue nem 5% do patrimônio do fundo, com a taxa de juros mais alta, o mercado imobiliário também se desaquece e o risco de levantar um prédio e não vender acaba sendo maior. Então, a gestão, ela sempre vai acompanhando isso, mas o mercado também começa a precificar esse tipo de risco, porque sabe que o MXRF11 tem uma carteira que está tomando marcação a mercado, fazer o giro da carteira de FIIs acaba ficando um pouco mais difícil e a permuta financeira também acaba ficando um pouco mais arriscada. Tudo isso, no final das contas, acaba impactando o quê? O resultado operacional líquido do fundo. Tanto que no último dividendo, eles reduziram em 1 centavo o aluguel da cota em relação ao mês anterior. Então, muita gente que tem MXRF11, que já estava esperando um dividendo maior, fundo de papel e tudo mais, ao ver que o fundo diminuiu 1 centavo nas cotas, acaba vendendo o fundo. Eu sei que parece doideira a gente pensar que as pessoas fazem isso, né? Você vender um fundo só porque diminuiu 1 centavo no dividendo. Mas isso acontece, é o mercado de fundos imobiliários e funciona assim. Uma outra dúvida que talvez você deve estar se perguntando aí também, se você estuda ou se você já tem MXRF11. Quando o fundo de papel diminui os dividendos, mesmo com a Selic subindo, como você decide se é hora de segurar, comprar ou vender? Anota aí, porque você só deve vender seu fundo imobiliário se os seus objetivos mudaram. Por exemplo, eu já tive fundo imobiliário uma época onde eu estava juntando dinheiro para fazer um intercâmbio. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, fui fazer o intercâmbio e depois eu voltei. Então vendi os meus fundos imobiliários, estava no lucro e tudo mais, consegui fazer um dinheiro bacana. Outro ponto, se o fundo perdeu os fundamentos, cara, se trocou de estratégia, se o fundo tem um problema muito grave, aí sim você vai analisar, ler ali os últimos relatórios para você entender se o fundo tem ou não tem um problema muito grave. E um terceiro ponto é quando você está fazendo um rebalanceamento da sua carteira. Às vezes você já está no lucro naquele fundo, o fundo está com preço muito esticado, você pode realizar a venda para você equilibrar. Fora isso, não fique vendendo seus fundos imobiliários à toa, principalmente porque quando a cota cai, o dividendo aumenta. Então hoje a gente está vendo aí vários fundos pagando até mais de 1% ao mês, mesmo sendo um fundo de tijolo. No caso do MXRF11, o fundo perdeu os fundamentos? Obviamente que não. O fundo continua com a mesma estratégia desde que ele começou, então vamos deixar esse ponto aqui de lado. O fundo tem algum problema grave, calote ou alavancagem? A alavancagem do fundo hoje tem menos de 1% do patrimônio, então tá bem tranquilo. O fundo tem aqui alguns calotes para resolver, o que é normal em fundos de crise, né? Tem muitas operações, mas se a gente juntar tudo isso aqui, não dá nem 2% do fundo. Resumindo, não tem nenhum problema grave que justifique essa queda tão grande no MXRF11. E entendendo isso, fica muito mais fácil você decidir se vale a pena segurar, se vale a pena comprar ou se vale a pena vender. O ponto aqui é, você tem que olhar para a sua carteira de investimentos, ver se cabe mais MXRF11 aí ou ver se é hora de você segurar e aproveitar outras oportunidades. Por que o MXRF11 está caindo? Ciclo normal de mercado, correlação entre Selic e fundos imobiliários, isso aí acontece, sempre vai acontecer. Selic mais alta, fundos imobiliários para baixo. Marcação a mercado na carteira de CRIs acaba reduzindo os rendimentos do fundo. O fundo também tem ali cotas de outros fundos e as permutas financeiras.
comprando cota de outros FIIs, se o mercado de FIIs cai, acaba dificultando o giro de capital. Permutas financeiras acaba ficando mais arriscado porque o mercado imobiliário se desaquece. Então, se fica mais difícil uma pessoa pegar um empréstimo, a construtora também passa a ter um pouco mais de risco na hora de vender aquele imóvel. Por isso, o risco da permuta financeira acaba ficando maior. E juntando tudo isso e entendendo como o fundo funciona, a gente percebe que de novembro para dezembro, o fundo gerou um resultado menor e por isso distribuiu 1 centavo a menos. E eu sei que a gente olhando assim, pensando em apenas 1 centavo, parece muito pouco, né, cara? Só que para um fundo base 10, isso aqui conta e conta muito. Só que sabendo analisar os motivos do porquê o fundo tá caindo, fica muito mais fácil você decidir se você vai segurar, se você vai comprar ou se você vai vender. Então, para você aproveitar o melhor momento da década para construir renda mensal com fundos imobiliários, escaneie esse QR Code para você estar comigo na aula da segunda-feira, para você aprender como construir renda mensal de forma exponencial com os fundos imobiliários em queda. Agora, responde aqui embaixo. Você já tem o MXRF11? Tá segurando? Tá comprando mais nessa queda? Ou você tá vendendo? É isso aí, pessoal. Então vou deixar aqui o resumo da live. O MXRF11, pessoal, nos últimos 6 meses caiu 10%. Um mês para cá, 4%. Nos últimos 5 dias, 1%. E hoje tá subindo uma leve alta de 0,11%. Pessoal, tá difícil para quem tá investindo no MXRF11, hein? Já custava quase R$11. Já vi ele, já investi nele quase R$11. Eu dei um tempo nele, entendeu? Dei um tempo que tá caindo demais, entendeu? Mas assim, quanto mais cai, as cotas ficam baratas, você consegue ganhar mais dividendos no futuro, né? Mas só que eu falei, tem outros fundos melhores que ele, né? Ele, pessoal, é o queridinho, né? É o queridinho. O pessoal fala, os influenciadores falam e fica bombando, entendeu? Mas se você pesquisar, pessoal, tem muito melhor que esse, entendeu? Eu tô sempre buscando o melhor para você botar aqui no canal pra você assistir. Mas não é uma dica de investimento, tá ok, pessoal? É isso aí, pessoal. Se puder, dá aquele like na descrição para ajudar o canal. Valeu? Abraço!